Minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado de O Livro dos Espíritos. E hoje, aqui nos encontramos, gratos por mais esta oportunidade, gratos pela oportunidade maior da vida, gratos a Deus em especial e acima de tudo, pela vida, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de aqui nos encontrarmos reunidos para aprendermos um pouco mais acerca dos ensinamentos de Jesus. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Gratidão a Deus por ter nos enviado à Terra Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, que veio ter conosco há aproximadamente 2000 anos atrás para nos auxiliar neste processo educativo. Jesus, na condição de mestre dos mestres, veio à Terra e deixou estes ensinamentos maravilhosos, este código pedagógico para o amor, que é o seu Evangelho. Gratidão a Jesus por tudo isto. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória, em nome do Cristo nosso Senhor. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando conosco aqui neste ambiente virtual, para que mais uma vez juntos possamos estudar o Evangelho do Senhor à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Então, hoje, aqui nos encontramos reunidos para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Hoje, refletiremos com base na questão número 247. Questão 247, que se encontra na parte segunda, capítulo 6º, que trata acerca da vida espírita. E estamos estudando acerca das percepções, acerca das sensações e sofrimentos dos espíritos. E nessas últimas questões que estudamos nos nossos últimos encontros, Kardec dedicou essas questões para questionar acerca da visão dos espíritos. E também nessa questão 247, Kardec questionou mais uma vez acerca da visão, a amplitude da visão dos espíritos. Então a questão 247 foi formulada por Kardec da seguinte maneira: para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Este é um questionamento, porque Kardec formulou dois questionamentos dentro de um. Então aqui ele fez um primeiro questionamento desta forma: para os espíritos enxergarem, verem o que está se passando em dois pontos distintos, eles precisam se transportar a estes dois pontos distintos? E aí ele formulou um outro questionamento: podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo terrestre? Então, este é o segundo questionamento.
Todos os espíritos podem ver simultaneamente em pontos diferentes ou ver o que está se passando em dois hemisférios distintos aqui do globo terrestre? Então, são estes os dois questionamentos formulados por Kardec. E os espíritos superiores responderam da seguinte maneira: como o espírito se transporta para onde queira com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Então aqui eles deixam claro que os espíritos, e neste caso, conforme acrescenta na resposta, logo na sequência, isso não é para todos os espíritos, mas para os espíritos puros. Então os espíritos se transportam na velocidade do pensamento. Então é isso que eles respondem: como o espírito se transporta aonde queira com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes, mas esta faculdade depende da sua natureza. Então, esta faculdade depende da sua natureza, esta condição de transportar-se na velocidade do pensamento, de irradiar-se em diversos pontos ao mesmo tempo, vai depender da sua pureza. Conforme acrescentam na sequência, quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a sua visão, conforme já estudamos em encontros anteriores. Então, quanto menos puro for o espírito, maior será a sua limitação neste campo da visão. Só os espíritos superiores, somente os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Então, abranger um conjunto, ou ver, ter essa percepção do que está acontecendo em vários pontos ao mesmo tempo, apenas para os espíritos superiores. Então, somente os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto ao mesmo tempo. E aí Kardec anotou uma observação na sequência da seguinte maneira, que no espírito, conforme já estudamos em encontros anteriores, no espírito a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Então, assim como nós podemos observar em uma lâmpada, mesmo uma lâmpada grande, a luz irradia, conforme aqui Kardec lembrou, a luz irradia por todas as partes do corpo luminoso de uma lâmpada, ela estando funcionando perfeitamente. Assim também é um espírito evoluído. A visão não está circunscrita, conforme a nossa visão de criaturas encarnadas aqui na Terra, mas para o espírito evoluído, a sua visão está em todo o seu ser. E aí Kardec acrescenta, é uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas, lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Então, conforme também já estudamos, espíritos evoluídos, espíritos superiores, eles não dependem, eles não precisam da luz, da luminosidade, da claridade para enxergar.
porque ele já carrega a sua própria luz. Então, assim, aqui Kardec lembrou acerca da lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais, porque para um espírito superior também não existe nenhum obstáculo, por mais espesso seja o obstáculo material, mesmo assim isso não irá prejudicar a sua visão. Compreende-se que deva ser assim. Na criatura humana, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona, ou seja, os nossos olhos, que a luz do dia, uma luz qualquer, impressiona. Daí se segue que, não havendo luz, a criatura humana fica na obscuridade. Então, como os nossos olhos, neste caso, são impressionados pela luz, não tendo a luz, nós não enxergaremos. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. Então, assim, Kardec encerra os comentários aqui a esta questão 247, nos falando acerca da visão do espírito evoluído, daqueles espíritos superiores, que não existe para eles treva, não existe para eles nenhum obstáculo material para prejudicar a sua visão, e que a sua visão está em todo o seu ser, assim como uma lâmpada que irradia a sua luz por todo o seu corpo, por todo o seu campo luminoso. E continuando as nossas reflexões acerca deste assunto, acerca da visão do espírito, estudando a questão 247 de O Livro dos Espíritos, passamos agora para a filosofia espírita, já que realizamos este estudo singelo, humilde, de O Livro dos Espíritos, combinado com filosofia espírita do espírito Miramês, através da mediunidade de João Nunes Maia. Filosofia espírita, já nos encontramos no volume de número 5, o capítulo 43, que são os comentários de Miramês a esta questão, que serve como base para as nossas reflexões neste encontro, a questão 247. Então, Miramês começa os comentários, as reflexões, da seguinte maneira, nos falando acerca das distâncias. Não existem distâncias como se pensa na Terra para os espíritos superiores. Então aqui Miramês já começa nos lembrando que para os espíritos superiores não existe distância, não existe o passado, não existe o presente, não existe o futuro, que eles vivem no eterno presente. Então aqui, conforme ele lembra logo neste primeiro ponto, nós temos as nossas distâncias e as dificuldades por nos arrastarmos ainda aqui pelo solo terráqueo. Então são distâncias enormes para serem percorridas por nós, mas para os espíritos superiores estas distâncias não existem aqui na Terra ou em outros mundos. Eles, os espíritos superiores, têm o poder de ver tanto de perto quanto em distâncias imensuráveis, como se acredita ser. É, pois, uma dilatação dos seus poderes de visão, controlados pela vontade que a sua maturidade espiritual favorece. Então, assim, Miramês nos fala acerca da maturidade espiritual,
nos fala acerca da vontade, que para o espírito superior não existe nenhuma distância que possa ou que venha prejudicar a sua visão. Ele enxerga da mesma forma, tanto de longe quanto de perto. Partindo de Deus, lembra Miramês, que partindo de Deus, pode-se notar que Ele está presente em toda a sua criação, consciente de tudo o que nela ocorre. Então, Deus, o onisciente, o onipresente, o onipotente, o infinitamente bondoso, misericordioso, justo, amoroso. Então, para ele, não existe nenhum limite, conforme que ele nos lembra, que ele está presente em toda a sua criação e está consciente de tudo o que ocorre na sua criação. E não é assim para os espíritos superiores. Então, este sem nenhum limite, só a Deus pertence, porque por mais evoluído seja o espírito, ele jamais alcançará esta condição que só a Deus pertence. E aí ele acrescenta: além disso, há os seus agentes de luz, como sendo os anjos dos céus, vigilantes da eternidade, alimentando as leis que vibram em todo o universo. Então, além de Deus, que possui todas estas faculdades sem nenhum limite, existem os seus agentes de luz, os seus ministros, que estão constantemente vigilantes da eternidade e alimentam as leis que vibram em todo o universo. Para os espíritos puros, lembra Miramês mais uma vez, somente para os espíritos puros desaparecem o tempo e espaço, como e certamente deixam de existir as distâncias, que para nós outros são obstáculos. Então, para os espíritos superiores, como já havíamos dito, desaparecem o tempo, desaparecem o espaço, desaparecem também as distâncias. Distâncias que para nós aqui na Terra são obstáculos imensos, que poderemos, a depender do meio de transporte, poderemos levar dias, semanas para nos transportarmos de um ponto ao outro. Mas para os espíritos superiores, na velocidade do pensamento. Eles estão aqui simbolicamente falando hoje, e neste momento ele já se irradia em um outro ponto da Terra, num outro hemisfério aqui da Terra. E aí Miramês segue dizendo da seguinte maneira, que o espírito, de acordo com seu crescimento espiritual, pode comunicar-se em muitos lugares diferentes ao mesmo tempo, por vários médiums. Isso é muito importante, refletirmos acerca desta frase de Miramês, porque um espírito superior, um espírito puro, através da sua irradiação do pensamento, das suas energias, do seu magnetismo, ele pode manifestar-se mediunicamente falando, encontrando médiuns preparados, em sintonia com as suas vibrações. Ele pode manifestar-se em vários pontos da Terra ao mesmo tempo e escrever, por exemplo, mensagens diferentes em vários pontos da Terra por diversos médiuns simultaneamente. E aí Miramês diz: não tendo outra expressão, podemos dizer que se expande ao infinito em plena consciência.
Então, usando o nosso vocabulário pobre aqui da Terra, lembra Miramês? Esses espíritos puros, eles têm esse poder de expansão, de se expandirem ao infinito em plena consciência. E neste expandir-se ao infinito, ele radia-se ao infinito em diversos e diversos pontos ao mesmo tempo, assim como a luz do sol. Além da resposta, diz Miramês, além da resposta dada pelo espírito a Allan Kardec, que o espírito se transporta com a velocidade do pensamento, o próprio Kardec acrescentou algo com muita lógica, dando mais luz ao nosso entendimento, dizendo que a faculdade de ver do espírito é inerente à sua natureza. E acrescentamos que ela se dilata. A faculdade do espírito se dilata de acordo com a sua evolução, ou melhor, com o seu despertamento espiritual. Então, aqui Miramês, para entendermos de uma forma melhor, ele fala deste expandir, desse dilatar. Então, a faculdade de ver do espírito, ela vai se dilatando, ela vai se expandindo de conformidade com e em conformidade com o seu despertamento espiritual, de acordo com a sua ascensão, de acordo com o seu brilhar à luz. Essa faculdade, a faculdade de ver, começa a se expressar mesmo quando o espírito está envolvido na carne. Há muitas pessoas que conseguem dividir o pensamento fazendo duas coisas ao mesmo tempo e, por vezes, com facilidade. Então, mesmo aqui na carne, existem muitas e muitas criaturas que realizam tarefas múltiplas, em especial as mulheres, atividades múltiplas, sem se confundirem, fazendo tarefas múltiplas com facilidade. Outros se confundem em realizando uma única atividade, conforme ele diz aqui. Então ele diz que há muitas pessoas que conseguem dividir o pensamento, exatamente por isso que ele diz que essa faculdade ela já começa a se expandir aqui mesmo no corpo físico, porque há muitas pessoas, ele cita como exemplo, que há muitas pessoas que conseguem dividir o pensamento fazendo duas coisas ao mesmo tempo e por vezes com facilidade. Mas há espíritos no corpo físico ou fora dele que têm dificuldade, se confundem em fazer uma, conforme ele diz, mas há espíritos que não conseguem registrar fatos ocorridos juntos deles, ou seja, são distraídos, não têm ali aquela concentração, aquela facilidade de realizar com tranquilidade tarefas pequenas, conforme aqui ele nos lembra. E aí ele diz que, como já dissemos, isso depende do crescimento da alma. Então, tudo isto depende do crescimento, do despertar das qualidades espirituais ou das qualidades inerentes ao espírito, porque as qualidades são inerentes ao espírito, esperando o toque da maturidade para desabrochar como luz que espanta as trevas. E aí irá depender sempre do nosso esforço, esse toque da maturidade para desabrocharmos a luz que existe em nós, em cada um de nós. Nenhuma criatura de Deus foi criada desprovida de luz ou da luz. Então é por isso que Jesus nos orienta há 2000 anos
para aquela necessidade de nos esforçarmos para brilharmos a nossa luz. Brilhe a vossa luz. E isso acontecerá através do nosso esforço. Analisando uma imagem de televisão, teremos uma ideia da presença do Espírito em vários lugares ao mesmo tempo. É um exemplo rudimentar, mas nos serve de luz para observarmos a realidade espiritual. As leis da natureza nos dão comparações valiosas em todos os sentidos da grandeza d'alma, com o despertamento dos atributos que Deus nos facultou a todos para serem acordados e colocados a serviço do seu conforto e do bem-estar coletivo. Então, nenhum de nós foi criado por Deus desprovido de nenhuma faculdade. Mas, conforme aqui diz Miramês, esses atributos que nos foram entregues por Deus, tudo na forma de semente, simbolicamente falando, tudo está em nós na forma de semente e está aguardando o nosso esforço para despertarmos estas qualidades. Todos somos co-criadores e depende do nosso preparo para podermos usar as faculdades que conduzimos no coração. Ou seja, todas essas faculdades, conforme havíamos dito, que estão aguardando para serem desabrochadas, todas elas estão, conforme dizem os espíritos superiores, em forma de germe em nós, ou seja, em forma de semente. E aí vai depender do nosso esforço para que elas possam germinar de uma forma mais rápida ou menos rápida. Então, conforme aqui ele nos diz, depende do nosso preparo, depende do nosso esforço para podermos usar essas faculdades que conduzimos conosco desde a criação. Não existe para os espíritos puros, como já havíamos dito, não existe para os espíritos puros passado, nem presente, nem tampouco o futuro. Isto é para nós, espíritos inferiores, porque para o espírito superior, o que existe sim é a eternidade. Tudo se confunde para o espírito superior em um único momento. Ou seja, não existe para ele o passado, não existe para ele o presente, não existe para ele o futuro, porque ele vive constantemente na eternidade. Conforme aqui diz Miramês, onde eles vivem na plenitude do amor. Como eles já vivem na plenitude do amor, tudo para eles é um único momento, porque eles estão inseridos na eternidade. Então eles vivem no pleno amor ou na plenitude do amor. E essas limitações da vida são somente para os espíritos inferiores. Então essas limitações da vida, presente, passado, futuro, distâncias, para nós espíritos inferiores, mas um dia nós também viveremos ou passaremos a viver neste único momento que é a eternidade, quando estivermos vivendo na plenitude do amor. Então, estas limitações da vida são somente para os espíritos inferiores que têm tudo dentro de si para alcançar as faculdades usadas conscientemente pelos espíritos superiores. Então, os espíritos superiores que estão vivendo constantemente na eternidade, eles não são e eles não foram privilegiados por Deus, porque assim como nós, eles também passaram por essas dificuldades, eles partiram do mesmo ponto de onde nós partimos, ou seja, na condição de simples e ignorantes, e trabalharam para despertar neles
estas faculdades. Os pensamentos dos espíritos puros são quase contínuos. São quase contínuos, porque contínuo no sentido mais amplo e completo mesmo, só Deus. Ao passo que nos espíritos inferiores, eles têm intervalos muito grandes, onde se nota a inconsciência. Com o crescimento espiritual, vão diminuindo o espaço entre si e crescendo na consciência do seu existir. Então, com o crescimento espiritual, vão diminuindo o espaço entre si e crescendo na consciência do seu existir. Somente Deus tem a consciência total. Então, somente Deus tem a consciência total. Falamos na linguagem limitada dos homens. Não dá para descrever a sabedoria sem limites dos poderes do Espírito. Porém, se percebe mais ou menos alguns traços da verdade, colocando o estudioso em condições de diminuir a distância da verdade. Então, assim, Miramês encerra estas reflexões para que possamos continuar refletindo acerca da vida, acerca das faculdades que todos nós temos no nosso interior, aguardando o nosso esforço para serem desenvolvidas, para serem desabrochadas. Façamos esforços, meus irmãos e irmãs, e até breve, em nome do Senhor Jesus.